Olá, irmãos! Como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. É com imensa alegria recebê-los aqui, novamente para mais uma reflexão à luz do Evangelho segundo o Espiritismo, para que possamos usufruir desses momentos de aprendizados. Irmãos, lembrando, se inscrevam em nosso canal, curtam os nossos vídeos, compartilhem, comentem, para que o YouTube entenda que vocês estão gostando dos conteúdos que aqui estão sendo produzidos. E lembrando também, acessem nosso site www.gefx.com.br. Lá temos um podcast com uma playlist de todos os vídeos que aqui estão sendo produzidos, para reverem palestra, reverem leitura de livros, as reflexões da manhã, né? E também o site está sendo constantemente atualizado, então nos acompanhem lá, sempre serão informados de novidades. E hoje iremos ler no Evangelho o item 4 do capítulo 4, Ressurreição e Reencarnação. Para quem quiser acompanhar a leitura, no capítulo 4 que fala: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então vamos ver o que nos traz aqui sobre a ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos. Com o nome de ressurreição, somente os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam na ressurreição. As ideias dos judeus sobre esse assunto e sobre vários outros ainda não eram muito claras. As noções sobre a alma e como ela se ligava ao corpo eram vagas e incompletas. Acreditavam que um homem que viveu poderia viver de novo, sem entender bem de que modo isso poderia acontecer. Chamavam de ressurreição o que o Espiritismo mais apropriadamente chama de reencarnação. A ressurreição é o retorno de um corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, uma vez que os elementos desse corpo já estão há muito tempo desintegrados na natureza. A reencarnação é o retorno do espírito à vida corporal, mas em outro corpo. Em outro corpo, né, gente? Esse outro corpo, que é formado pelos pais atuais, nada tem em comum com o corpo anterior, já desintegrado. A palavra ressurreição poderia ser aplicada a Lázaro, que entrou em estado de letargia, mas não a Elias nem os profetas, pois esses já haviam desencarnado. Os judeus possuíam a crença de que João Batista era Elias, mas o corpo de João não podia ser o de Elias. João tinha sido visto desde criança e todos sabiam quem era o seu pai e a sua mãe. João Batista, nesse caso, poderia ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite encontrar com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que o Senhor veio por parte de Deus como um doutor para nos instruir, pois ninguém faria os prodígios que o Senhor faz se Deus não estivesse ao seu lado. Jesus então respondeu: Em verdade eu digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos então perguntou a Jesus: Como pode nascer um homem que já está velho? Como este homem pode entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: Em verdade eu digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não há por que se admirar se eu afirmo que é preciso nascer de novo. O Espírito sopra onde quer e pode-se ouvir a sua voz, mas não sabemos de onde ele vem, nem para onde ele vai. O mesmo ocorre que todo homem que é nascido do Espírito. Nicodemos perguntou: Como isso pode acontecer? Jesus respondeu: Você é mestre em Israel e ignora essas coisas? Em verdade, eu digo a você, falo apenas o que sei, e apenas dou testemunho
do que tenho visto. Entretanto, não aceitam o meu testemunho. Se vocês não acreditam quando eu falo das coisas da terra, como acreditarão quando eu falar das coisas do céu? Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 a 12. Em muitas passagens do Evangelho, encontra-se a crença de que João Batista era Elias e de que os profetas poderiam reviver na terra. Se essa ideia fosse um erro, Jesus teria combatido como combateu tantas outras. Em vez disso, Jesus confirmou com toda a sua autoridade e ainda colocou como condição necessária para a evolução do Espírito quando disse: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E insistiu acrescentando: vocês não devem se admirar quando eu digo que é preciso nascer de novo. Olha só, né? Acho que podemos parar por aqui para refletirmos hoje sobre essa belíssima passagem, né? Irmãos, para comentarmos sobre essa grande lição de Jesus, é imprescindível traçarmos algumas observações, principalmente sobre essas duas expressões, né? Reencarnação e ressurreição. A ressurreição, como aqui já nos diz Kardec, é o retorno da vida de um corpo que já está morto. O que biologicamente nós já sabemos que é impossível de acontecer, né? Porque o corpo já perecendo não tem como reconstituir as suas células e retornar ao corpo físico. Enquanto que a reencarnação, na sua etimologia, nos traz o retorno do espírito à vida corporal, mas em outro corpo, com outro ventre, de outra mãe e de outro pai. Irmãos, na época, né, de Jesus, os judeus entendiam que a ressurreição significava aquela expressão de se deitar junto com seus pais, né? Porque, embora eles tivessem essa concepção que hoje nós trazemos na doutrina, que é a reencarnação, eles não entendiam muito bem como acontecia esse fenômeno do reencarne do corpo, do espírito, como acontecia isso. Era muito vago para eles. Mas eles tinham a noção de que Deus, sendo espírito, naturalmente, havia algum lugar. Eles acreditavam que haveria algum lugar onde existiria uma morada de espíritos. Então, por isso que eles tinham esse culto de onde enterrava um familiar, ali se enterraria os demais, né? Então, todos aqueles que morriam seriam enterrados junto com os seus ancestrais. E aí, dizia essa expressão, que era a ressurreição, né? Deitou-se com os seus pais, né? E a partir disso, eles acreditavam que se você deitando com os seus pais, você se levantaria para a vida do espírito. Embora ainda muito vago essa concepção. Irmãos, embora a etimologia das palavras reencarnação e ressurreição sejam distintas na sua etimologia, elas trazem a mesma ideia na concepção filosófica. Embora cientificamente sabemos que a ressurreição não é possível. É por isso que a doutrina espírita ela se baseia nessa tríade: ciência, filosofia e a religião. Porque nós temos que aliar aos estudos da religião, aos estudos filosóficos, também a ciência. A ciência vai dar a nossa sustentação para aquilo que buscamos como conhecimento. E aí vamos perguntar, mas por que Jesus então nos trouxe a justiça da reencarnação? Bom, vamos voltar um pouquinho lá na época de Moisés, né? Moisés trouxe os 10 mandamentos,
sobre um viés muito mais rígido, para que as pessoas fossem disciplinadas no seu íntimo, mesmo que de forma forçada, a cumprir as leis divinas. E por isso que eram leis mais severas, olho por olho, dente por dente, né? E ali também, que foi o principal, Moisés veio nos trazer a concepção de um Deus único. Porque, principalmente os romanos, né, tinham uma ideia de que existiam vários deuses. Mas isso tinha que ser quebrado, porque Deus só existe um. E esse é a concepção que Moisés vem nos trazer, que existe um único Deus e que esse Deus está sempre ali nos amparando, nos vigiando e que as suas leis deveriam ser cumpridas. Bom, passaram-se alguns séculos e veio Jesus. Jesus veio nos mostrar o amor divino em cima das suas leis. Olha que lindo, né? Mas muito mais aprofundado, né? Do que aquela coisa literal de que Moisés veio nos trazer e que foi necessário à época, mas Jesus veio nos trazer as causas e consequências de nossas atitudes. E principalmente o amor divino, que nós não deveríamos ser temente a Deus, mas muito antes pelo contrário, compreender a misericórdia divina nas suas mais pequenos detalhes. E assim construir dentro do homem, do novo homem, este amor divino, que Ele nos concede infinitas oportunidades de recomeçar. E é por isso que no livro Jesus e Atualidade, os irmãos nos dizem: a psicoterapia que Jesus utilizava era centrada na reencarnação, por saber que o homem é o modelador do próprio destino, vivendo conforme restabeleceu através dos atos nas experiências passadas. É por isso que ele não combateu a ideia de que João Batista era Elias, porque sabia, né? Nós sabíamos que ali existia sim, mas eles não entendiam como acontecia esse processo. E hoje, graças à codificação de Kardec, em 1857, ele veio nos trazer as primeiras elucidações que os espíritos nos trouxeram, as belíssimas, a codificação nos trazendo as verdades dos ensinamentos do Mestre Jesus há mais de 2000 anos atrás. E esse esclarecimento foi imprescindível para que compreendamos as suas leis e compreendamos que a reencarnação é necessária para a nossa própria evolução. Porque se formos pensar que a vida cessaria, por exemplo, dos apóstolos ali com Jesus, simplesmente cessaria, eles não teriam a possibilidade de reencarnar, né? Qual a razão de fazerem tudo o que fizeram, então? Né? Judas, que teve a oportunidade de seguir Jesus, o traiu, e ele seria condenado eternamente ao inferno? Qual a justiça divina nisso? Né? Né, meus irmãos? Então, irmãos, não há lógica nessa nossa concepção de uma única existência e que estaremos condenados a uma vida simplesmente ou de céu ou de inferno. Vou citar uma analogia. Vamos pensar assim, né, que a cada ato que fizermos seremos escolhidos uma pedrinha. Aí, uma atitude boa na pedrinha do céu, uma atitude ruim na pedrinha do inferno. E aí o irmão desencarna e pensa assim: quantas pedrinhas eu colecionei? Faltou uma. Imagina, faltou uma para que eu conseguisse chegar no céu. Ou melhor, vamos citar um exemplo concreto. Imaginemos que o irmão saindo com seu carro,
atropela seu bichinho de estimação, tão amado, né? Sofre horrores por ter cometido esse... Foi um acidente. Enquanto que outro irmão, que foi ensinado, né, a desrespeitar os animais, né, não tem um apreço pela vida do outro, ele vai lá, joga uma pedra e mata o bichinho. Irmãos, se formos analisar, se fôssemos adotar essa lógica, né, então ambos teriam a pedrinha para o inferno. Isso teria lógica? É justo? Então, irmãos, a justiça divina não funciona assim. Existe uma sucessão de inúmeras questões que a divindade observa do que permeia no nosso mundo íntimo para saber aquilo que merecemos e daquilo que ainda temos a retificar nos nossos próprios passos. Não há como modificar isso. E é por isso que hoje a doutrina espírita está nos chamando a essa racionalização da nossa fé. Porque ainda vamos trabalhando no caso concreto, vamos pegar a nossa legislação penal. A nossa legislação penal ela trabalha com atenuantes e agravantes, né? Quando aquele indivíduo comete um crime, toda vez que é julgado, ali são colocados aquilo que pode atenuar a sua pena e aquilo que pode agravar a sua pena, diante da sua intenção, dos meios que utilizou. Tudo isso é analisado. E na justiça divina é também por esse raciocínio, mas claro, numa perfeição infinitamente maior que a nossa legislação penal, naturalmente. E é por isso que a doutrina espírita vem nos trazer a principal lição, que é nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Porque nesse processo de reencarnações sucessivas, nós vamos recolhendo, vamos retificando os nossos passos, vamos transformando os nossos sentimentos e sanando aqueles vícios que ainda estamos há tantos séculos reproduzindo. E desmistificando essa questão do céu e o inferno. Porque não existe penas eternas, irmão. Deus é tão misericordioso que nos concede infinitas, incessantes oportunidades de recomeçar e retificar os nossos passos. Porque se fosse assim, do que haveria razão de existir todo esse planeta, todo esse manancial de belezas naturais para usufruirmos uma única existência? E essa construção de Deus e a religião que os encarnados fizeram, que infelizmente levaram a termos tantos ateus hoje. Porque isso não tem lógica. A encarnação não é bingo, onde que joga as pedrinhas para cima e para uns caem pedrinhas do mal e outras caem pedrinhas do bem, assim aleatoriamente. Não. A vida é uma sucessão de fatos que estão diretamente ligados às escolhas que fazemos. Todo o instante, cada segundo da nossa vida, fazemos escolhas e elas resultarão em consequências. Por isso eu gostaria de ler uma questão do Livro dos Espíritos, na questão 1012, que eles nos trazem aqui. Que se deve entender pelo purgatório? Dores físicas e morais é o tempo da expiação. Quase sempre é sobre a terra que fazeis vosso purgatório e que Deus vos faz expiar vossas faltas. E aí por isso que precisamos reencarnar, porque na situação de espíritos
não conseguiríamos desenvolver certos sentimentos se não estivermos encarnados. E aí, também, o Livro dos Espíritos nos traz a grande questão: por quê? Por que que encarnamos? Qual o objetivo da encarnação? Expiação, aprimoramento progressivo da humanidade, sem o que, onde estaria a justiça? E aí ele pergunta: o número de existências corporais é limitado ou o espírito se reencarna perpetuamente? A cada nova existência, o espírito dá um passo no caminho do progresso. Quando se despojou de todas suas impurezas, não tem mais necessidade da vida corporal. Exatamente. Quando não precisamos mais reencarnar, nos tornaremos espíritos puros. E é isso que estamos aqui buscando. A pureza de nossos sentimentos. Porque ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o que é o reino de Deus, meu irmão? É a obra divina no coração dos homens. Como Emmanuel nos diz no Evangelho por João, a grande tarefa do mundo espiritual em seu mecanismo de relações com os homens encarnados não é de trazer conhecimentos sensacionais ou extemporâneos, mas de ensinar os homens a ler os sinais divinos que a vida terrestre contém em si mesmo, iluminando-lhes a marcha para a espiritualidade superior. Então, irmãos, é isso. Vamos buscar, galgar esses passos para a nossa transformação, porque a reencarnação é justamente isso, a renovação incessante de todos os nossos sentimentos, de todos os nossos valores, a cada novo instante da nossa encarnação, para assim progredirmos sempre, sempre, sempre. E assim, gostaria de finalizar com um belíssimo poema de Casimiro Cunha, que nos traz: atende a Jesus. Todo apelo da verdade, do amor, da consolação, é Jesus que te procura à porta do coração. Já pensaste? A mão do Mestre que te alivia e te acalma custou muito a despertar o íntimo de tua alma. Muitas vezes foi necessário que visses miséria e dor, a fim de experimentares os bens de nosso Senhor. Atende a voz de Jesus. Condição, trabalho, idade, nada empana sobre a terra a luz da boa vontade. Busca vibrar no Evangelho. Reforma-te sem alarde. Atende agora. Amanhã talvez seja muito tarde. Muito obrigada, irmão. Fiquem com Deus. Até a próxima.